Meu nome é Paulo Silva, sou técnico superior do setor de museus da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira e hoje vou estar aqui convosco para abordar um tema da história nacional que é a Vila Francada. Para percebermos melhor a Vila Francada, temos que recuar alguns anos, principalmente a 1807, data da primeira invasão francesa. A quando da chegada dos franceses a Portugal, o governo inglês sugere à família real portuguesa sair de Portugal, o que vai acontecer. Os ingleses vêm em auxílio dos portugueses, vão haver alguns combates em que os franceses vão ter algumas derrotas, como a Batalha do Vinheiro. Entretanto, os franceses, perante essas derrotas, acabam por assinar um tratado de paz, chamado Convenção de Sintra, e saem de Portugal, mas ficando os ingleses a governar Portugal. Entretanto, um dos principais políticos ingleses que estava à frente deste governo, o Beresford, teve uma gestão muito má e criou imensas revoltas em Portugal. Principalmente, e como exemplo, temos a condenação à morte de um militar português, que era um herói para os portugueses, chamado Gomes Freire de Andrade, em que Beresford inventou uma história de que ele estaria a planear matar o rei e condenou à morte, o que era uma inverdade. Numa ida do Beresford ao Brasil, no regresso, os portugueses já não deixam o Beresford e o seu barco atracar em Portugal, e então é constituído um governo por portugueses, mas adotando uma Constituição liberal, a Constituição de 1822. Entretanto, o governo português pede ao rei para regressar a Portugal, o que vai suceder, e o rei, Dom João VI, vai aceitar esta Constituição. Se bem que a rainha, Carlota Joaquina, e o seu filho, o infante, Dom Miguel, não vão aceitar. Não vão aceitar essa Constituição, não vão aceitar o liberalismo, querem que o absolutismo seja de novo restaurado. E, de certa maneira, estava a lançar as bases da Vila Francada, porque Dom Miguel e a rainha vão conspirar no sentido de criar um movimento que levasse o rei a abdicar do trono e que fosse restaurado então o absolutismo. Esse movimento passaria por sair de Lisboa, Dom Miguel, com militares, ir em direção a Santarém, onde se reuniriam com outros militares que vinham do norte do país e, a partir de Santarém, então, originar esse movimento para levar o rei a abdicar do trono. Quando Dom Miguel inicia o seu trajeto em direção a Santarém, vai acampar com as suas tropas em Alverca do Ribatejo. Mas é por altura da Póvoa de Santiria, onde nos encontramos neste momento, que vai receber nas suas fileiras muitos outros militares que acabaram por aderir à sua causa. É interessante perceber porque é que havia tantos militares do lado de Dom Miguel. E aqui temos que entender então um personagem chamado Duque de Saldanha. De facto, o Duque de Saldanha tinha estado no Brasil com o rei Dom João VI. Todas as batalhas em que tinha participado, ganhou absolutamente todas. Era visto pelos militares como um autêntico deus. E, de facto, quando o Saldanha regressa a Portugal, com o Dom João VI, o governo liberal tentou-o afastar, porque tinha receio da influência que ele tinha sobre o rei. E a estratégia que o governo liberal teve na altura foi mandar de novo o Saldanha para o Brasil para combater algumas rebeliões. Só que havia um handicap. Não deu ao Saldanha os militares nem o armamento que o Saldanha precisava para combater essas rebeliões. Ou seja, o que o governo liberal pretendeu na altura foi que o Saldanha fosse para o Brasil e morresse por lá. Entretanto, o governo liberal, perante a recusa do Saldanha de ir para o Brasil, manda prender o Saldanha no Castelo de São Jorge. E, de facto, isso vai acontecer. O Saldanha é preso no Castelo de São Jorge, só que os militares, como adoravam o Saldanha, nem sequer tiveram coragem de fechar a cela do Saldanha. Portanto, o Saldanha podia circular livremente para o Castelo de São Jorge e receber todas as pessoas que entendesse. Saldanha sentiu-se traído pelo governo e pelo rei. Daí, Saldanha acaba por aderir à causa de Dom Miguel. Ao aderir à causa de Dom Miguel, vai levar com ele muitos outros militares. Daí, Dom Miguel ter tido muitos militares do seu lado, porque todos esses militares que adoravam Saldanha acabam por seguir as pisadas, digamos, do seu herói. No dia 27 de maio de 1823, Dom Miguel vai entrar em Vila Franca de Xira com os militares que o acompanhavam.
vai atravessar Vila Franca de Xira e vai se hospedar no Palácio dos Sousas. Os militares que o acompanhavam vão ocupar várias posições e vários locais em Vila Franca de Xira. Algo interessante é que Dom Miguel foi tão bem recebido quando chegou a Vila Franca de Xira, em que toda a população veio para a rua aplaudir a sua entrada, aquilo que pensava fazer em Santarém acabou por fazer a partir de Vila Franca de Xira. Principalmente fazendo uma proclamação aos portugueses, pedindo aos portugueses para aderir à sua causa, ou seja, da restauração do absolutismo, e é a partir de Vila Franca de Xira que Dom Miguel vai enviar uma carta ao seu pai, ao rei Dom João VI, a explicar exatamente o que pretendia e colocando várias condições. Neste momento coloca-se essa questão: porque é que Dom Miguel foi tão bem recebido em Vila Franca de Xira? Entre várias explicações, há uma que se destaca. De facto, Dom Miguel estava frequentemente em Vila Franca de Xira para assistir aos vários espetáculos taurinos. De facto, Dom Miguel era um apaixonado pela tauromaquia. Sempre que havia tourada, tentava vir a Vila Franca de Xira assistir às mesmas. Chegava mesmo a vestir-se de campino e ir para as Lesírias acompanhar os outros campinos no transporte do gado bravo para a Praça de Touros. Ou seja, essa paixão pela tauromaquia levou a que os vilafranquenses o conhecessem e o apoiassem. Daí, Dom Miguel ter tido então a coragem de avançar aqui com o movimento, e a Vila Francada estava em curso. É quando a Vila Francada, na Quinta da Subserra, onde nos encontramos neste momento, vivia o Conde da Subserra, conhecido pelo general Pamplona, um militar açoriano, extremamente condecorado. De facto era um grande militar. Acontece que, a quando da Vila Francada, e quando o general Pamplona soube que Dom Miguel se encontrava em Vila Franca de Xira, Pamplona vai a Vila Franca de Xira tentar demover o infante Dom Miguel de seguir este movimento. Acontece que Dom Miguel não aceita a interferência de Pamplona e, de facto, continua com o seu plano. Pamplona, ao sair de Vila Franca de Xira, vai comunicar ao rei quais as reais intenções de Dom Miguel. E este é um facto que Dom Miguel nunca irá perdoar ao general Pamplona, de tal maneira que, quando Dom Miguel chega a rei, manda prender o Pamplona, e o Pamplona acabará por morrer exatamente nas masmorras da Torre de Belém. De facto, o Pamplona já era um personagem polémico. E polémico porquê? Porque o general Pamplona, sendo um grande militar, foi contratado pelo Napoleão para os seus exércitos. Não imaginava Pamplona que, ao assinar esse contrato com Napoleão, estaria depois envolvido nas invasões francesas. E seria, exatamente, uma das pessoas que invadiria Portugal. Pamplona ficou, como é óbvio, dividido. Ou seguir o seu coração de português e, por exemplo, desertar, ou então cumprir o contrato com honra. Acabou por seguir esta sua segunda opção. O que é que acontece? Foi considerado um traidor e, inclusive, Pamplona passou muitos dias aqui na Quinta da Subserra, encerrado aqui dentro, porque não podia sair, com receio de que houvesse justiça pelas próprias mãos. Aliás, a única pessoa que perdoou essa traição foi exatamente Dom João VI. Daí, o general Pamplona ter estado ao lado de Dom João VI nesta contenda da Vila Francada. Mas, repito, acabou por pagar com a vida exatamente essa sua decisão. O rei Dom João VI, estando em Lisboa, soube das notícias e das pretensões do seu filho quando recebeu a carta, e também depois do general Pamplona o ter avisado. Dom João VI fica extremamente revoltado e sai de Lisboa em direção à Vila Franca de Xira para ir falar com o seu filho e pô-lo na ordem. Mas, de facto, durante o trajeto por alturas da Póvoa de Santiria, os conselheiros do rei tentaram demovê-lo dessa intenção. Segundo os conselheiros do rei, se houvesse um conflito militar entre os dois, o rei não teria hipótese de vencer, porque a maioria dos militares estava do lado de Dom Miguel. Dom João VI acaba por concordar e então aceita as pretensões de Dom Miguel. Entretanto, no dia 31 de maio, Dom João VI chega à Vila Franca de Xira e vai pedir a um mensageiro que entregue uma mensagem ao infante Dom Miguel
que já se encontrava em Santarém para que regressasse a Vila Franca para se poderem os dois se reunir. O que aconteceu no dia 1 de junho? Segundo as memórias do Marquês da Lorna, a reunião aconteceu em Povos, onde estamos neste momento, e a reunião terá sido muito tensa entre os dois. No entanto, acabaram por se acertar. O rei Dom João VI aceitou novamente restaurar o absolutismo em Portugal e também deu o cargo de chefia do exército ao infante Dom Miguel. A quando da permanência de Dom Miguel e de Dom João VI em Vila Franca de Xira, utilizaram como quartel-general um palácio que havia nesta parte de Vila Franca de Xira, junto à igreja do Mártir Santo de São Sebastião, um palácio conhecido pelo Palácio do Sousa. De facto, esse palácio já foi demolido, mas houve um elemento pétreo desse palácio, que se encontra atrás de mim, que sobreviveu, digamos assim. É a pedra de armas de Dom João VI. Aliás, foi o proprietário desse palácio que, para homenagear a presença do rei naquele palácio, mandou colocar à entrada esta pedra de armas, que hoje está aqui junto à igreja do Mártir Santo de São Sebastião, em Vila Franca de Xira, que hoje é um museu. De referir, entretanto, que, após as pazes efetuadas entre o Dom Miguel e o rei em Povos, teoricamente a Vila Francada teria chegado ao fim. Mas, na realidade, a disputa entre absolutistas e liberais vai continuar, principalmente após a morte do rei Dom João VI. Principalmente uma disputa entre Dom Pedro, o imperador do Brasil, e o infante Dom Miguel, que, obviamente, ambos queriam o trono. Houve uma disputa entre os dois, Dom Miguel chega a rei, mas no final é Dom Pedro que ganha essa disputa e, não querendo assumir o trono de Portugal porque queria continuar como imperador do Brasil, acaba por entregar o trono de Portugal à sua filha Maria, que viria a ser a futura Rainha Dona Maria II. E, certamente, nesse momento, o espírito da Vila Francada finalmente terminava. É importante também de referir que, devido a este episódio da Vila Francada, que durante cerca de 10 anos o nome de Vila Franca de Xira mudou para Vila Franca da Restauração. Exatamente a restauração do absolutismo. Espero que tenham gostado e que votem em Vila Franca de Xira, visitem os museus e que continuem a acompanhar os próximos episódios. Obrigado.